gostaria de chamar, então, José Celso, também pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, doutor em Economia, tem vários trabalhos e estudos sobre a questão do Estado. Ele vai nos fazer um panorama também da realidade brasileira, do Estado brasileiro, da complexidade. Muito obrigado ao Jorge, obrigado também a você, Celso. Vou pegar o controlezinho. Cadê o Jorge Abraão? O controle. Ok. Bom dia a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas. Queria inicialmente agradecer à Fundação Perseu Abramo pelo convite, e o PROS pela acolhida, cumprimentar os demais colegas das demais fundações. Vou tentar fazer uma abordagem, de certa maneira, complementar ao do Jorge, aterrissando um pouco mais detidamente no caso brasileiro, mas, na verdade, sem entrar no detalhe, ou sem estar circunscrito à dimensão apenas social, não é, da questão nacional, e nem tampouco entrar nos casos específicos, né, nas áreas sociais específicas, porque isso vai ser objeto justamente da sequência do debate. Então, vou fazer, na verdade, uma abordagem mais geral sobre o processo atual que estamos chamando de desmonte do Estado brasileiro, composto em grande medida por uma dimensão social relevante, né, para a economia e para a própria proteção social, e que está em jogo nesse momento no país, né. Quero começar com essa charge, que é de um argentino, um cartunista argentino, que eu vi sendo usada num seminário em Buenos Aires recentemente, para caracterizar o projeto neoliberal do momento. E, curiosamente, há o seguinte: ao contrário do que o senso comum costuma sugerir, não é? O projeto neoliberal latino-americano, sobretudo, e presente no Brasil de modo expressivo no atual contexto, ao contrário do que esse senso comum sugere, não se trata de um projeto de esvaziamento do Estado, ou do deslocamento, simplesmente, do Estado para o conjunto, né, das áreas de atuação governamental, ou para o conjunto da relação com a sociedade de modo geral, né? Muito pelo contrário. Se trata de uma minimização do Estado no que diz respeito à sua interface com a sociedade, ou seja, garantia de direitos e de proteção social de modo geral. Então, se trata de um desmonte do Estado social, construído e em construção desde a Constituição de 88, né, por um lado. Então, é Estado mínimo para a gestão da ordem social. Porém, é Estado máximo para a viabilização do processo de acumulação capitalista, sobretudo em bases financeiras. E isso exige o que a charge sugere. Na verdade, ao contrário de máxima liberdade, flexibilidade e autogestão, né, ou autorregulação, né, que são os mantras liberais clássicos, isso exige, ao contrário, muita repressão, muito controle. É uma sociedade do controle. É uma sociedade que, para instaurar uma ordem liberal no plano econômico, exige um Estado altamente interventor, altamente repressor, né? E essa charge me chamou a atenção pelo fato de que ela resume, eu acho, muito bem o contexto que a gente está, então, tentando implementar, e as políticas que estão sendo sugeridas ou implementadas no contexto atual, me parece, vão nessa direção. Bom, esse desmonte do Estado, no caso brasileiro, ele tem várias frentes. Como o Márcio Postman já colocou no início, não se trata de casos isolados, esporádicos, contra um ou outro setor, contra uma ou outra organização, ou contra os servidores públicos apenas, que estão sendo chamados da bola da vez, né, no atual contexto. Na verdade, tem várias frentes simultâneas de atuação em curso. Uma, aqui já foi referida, né, tem a ver com o desmonte do setor produtivo estatal, né, privatizações, desnacionalização, entrega do capital estatal nacional, e não só o estatal, a rigor, né, para grandes organizações internacionais, e, na verdade, uma pulverização de ativos que, por trás, é presidida por uma lógica que nem sequer é da acumulação propriamente produtiva, mas sim da acumulação especulativa financeira. Uma segunda frente, que é a que eu vou, na verdade, me deter um pouco mais aqui, é o desmonte que não é do setor produtivo estatal, mas é o desmonte das próprias organizações estatais, né, de natureza pública, que foram construídas, estavam em construção no Brasil,
praticamente desde o seu início, né, ou desde o seu período republicano, ao longo do seu período republicano todo, e que se encontram quase todas elas, nesse momento, sob fogo cruzado. Né? Eu estou me referindo aqui, né, aos processos de contestação e desmonte, né, acelerados que estão em curso em torno de instituições cinquentenárias ou mais velhas até do que isso, tais como o IBGE, o IBAMA, o ICMBio, o BNDES, a FINEP, não é? Está falhando esse bagulhinho aqui. Bateria falhando. O Jorge acabou com a bateria do negócio. Deixa eu ver. Pode, se puder, então, vou encaixar aí. Deixa eu ver. Problema de contato. Não tá rolando. Tem que ser, eu acho que mais perto, né? Bom, IBGE, IBAMA, etc., BNDES, FINEP, INEP, as instituições de ensino superior, de ciência e tecnologia, como CNPq, CAPES, Fiocruz, Anvisa, INPE, né? Poderia incluir o próprio IPEA nesse quadro e outras, provavelmente, que nós não listamos aqui. Né? Ou seja, é um processo de desmonte de uma estrutura estatal complexa, construída ao longo da nossa história, com base em necessidades específicas do Estado, no que diz respeito à produção de informação, à produção de conhecimento, à interpretação desse conhecimento para fins da construção de uma leitura de país, de uma leitura de desenvolvimento, não é? E que estão sendo colocadas agora em questão. Não é? Então, esse é um outro flanco, na verdade, de desmonte que está em curso e que tem sido pouco comentado, né? De certa maneira até negligenciado. Porque quando a gente acompanha esse processo por meio simplesmente das notícias de jornal, o que nos parece é que são casos isolados de indisposição de determinados dirigentes com determinados órgãos ou com determinados corpos burocráticos. Né? No entanto, quando a gente olha isso de uma perspectiva mais ampla e agregada, o que a gente vê é um processo de desmonte orquestrado, um processo de desmonte que segue uma lógica, essa mesma lógica de diminuição da participação do Estado na sua própria capacidade de revelar a situação brasileira por diversas formas, ou de estimular determinados setores, como, por exemplo, de ciência e tecnologia. A crise atual do CNPq e da CAPES não mostra disso. Não é? Bom, não vou entrar em detalhes relativamente ao que está acontecendo dentro de cada organização, que isso consumiria muito do nosso tempo, mas dizer que é esse o núcleo atual, não é, do ataque bolsonarista que está em curso no país, para e passo com o desmonte do próprio setor produtivo estatal. E existe uma terceira frente de desmonte ou de ataque coordenado, que é o desmonte do próprio serviço público, entendido como o processo histórico de construção de uma burocracia ou de burocracias especializadas do Estado brasileiro, não é, para o atendimento à população. Então, isso se reflete diretamente no caso das políticas sociais, né? E de burocracias ligadas à própria gestão do Estado, né? Como as que dizem respeito às áreas de planejamento, gestão, orçamento, fiscalização, né? E por aí vai. Ou seja, esse conjunto de burocracias que, no fundo, conformam um corpo burocrático estatal, né? Que, regido desde 88, por um regime jurídico único, não é? E condicionado a determinadas funções ou missões específicas, estavam se constituindo ou se profissionalizando do ponto de vista da teoria, né, que trata desse assunto, como um corpo burocrático de natureza, não é, weberiana, ou de natureza técnico-profissional, único, inclusive, na América Latina, com certeza, e equivalente às melhores burocracias que temos notícia no mundo. Então, para enfrentar ou para atacar, contestar esse bloco, né, essa terceira frente de desmonte, o governo agora anuncia um pacote, né, de medidas que está chamando de reforma administrativa, mas que, na verdade, é o próprio desmonte do Estado por dentro, né? O próprio desmonte do Estado, da sua capacidade
de promover políticas, de promover intervenção, sobretudo no que diz respeito ao campo da proteção e da provisão social, né? Esse pacote chamado de reforma administrativa perpassa esses 11 temas, que eu vou ler muito rapidamente, né? Enxugamento de estruturas e do gasto com servidores, extinção de órgãos, entidades, carreiras e cargos, redução do quadro de pessoal, evitando a contratação via concurso ou cargo público efetivo, redução da jornada com redução do salário, que teve até um revés nessa semana, né, por meio de uma decisão do Supremo, instituição de um carreirão horizontal que aglutinasse, né, ou que pretende aglutinar essas diversas especialidades em torno de uma ou poucas carreiras transversais, com mobilidade entre os servidores, o que não é, a rigor, nem totalmente ruim, mas, na verdade, solapa justamente o processo de criação específica de competências em determinadas áreas, né? Adoção de critérios de avaliação para efeito de dispensa por insuficiência de desempenho, né, ou seja, a quebra da estabilidade de modo mais direto, ampliação da contratação temporária, o que faz a estrutura burocrática brasileira retornar aos anos 90, quando, na verdade, a contratação se dava ou por meio de contratos precários, não é? Ou por meio, inclusive, de contratos via organismos internacionais, algo que o próprio TCU havia indicado como uma anomalia, né, frente à Constituição e que, novamente, volta à tona agora, né? Autorização para a União criar fundações privadas, organizações sociais, serviço social autônomo, não é? Todos regidos pela CLT, não é? Para, mediante delegação legislativa, contratos de gestão, etc., poder, na verdade, substituir ou transferir para o âmbito do segmento privado lucrativo a gestão e a própria provisão das políticas de natureza social, sobretudo, né? Saúde, previdência, assistência, educação, cultura, esporte, até mesmo ciência, tecnologia, meio ambiente, turismo, comunicação, etc. Intensificar a descentralização mediante a transferência de atribuições e responsabilidades para estados e municípios, algo que, a rigor, a própria Constituição já prevê, não é? E que precisava, a rigor, ser intensificada com base numa criação de capacidade orçamentária, financeira e técnico-administrativa maior do que até então se verifica, não é? Criação de programas de automação e digitalização de serviços, enfim, aquela agenda típica da gestão, não é? Terceirização de serviços públicos, inclusive da atividade fim, não é? De modo que isso suprimiria completamente a necessidade de concursos, né? Pela simples substituição de trabalho temporário, inclusive da atividade fim de cada órgão, no caso do IPEA, por exemplo, o pesquisador, ou no caso da gestão do orçamento, ou da fiscalização tributária e previdenciária, né? Tudo isso, a rigor, por esse enquadramento, poderia ser terceirizado e contratado por meio de empreitadas, né? Regulamentação de modo restrito do direito de greve do servidor, algo que também já está em curso acelerado, com base nessa legislação que tanto limita a capacidade de arrecadação das entidades associativas e sindicais, como limita a atuação sindical desses servidores. Então, essa é uma terceira frente que se constitui. Bom, então, dadas essas três grandes frentes de desmonte simultâneas, não é? O que a gente está tentando construir é uma espécie de narrativa que ou questiona ou desconstrói os argumentos que, no fundo, estão sendo usados pelo governo para justificar esse desmonte nessas três frentes. O argumento principal do governo é que o Estado brasileiro é grande, é ineficiente, gasta muito, gasta mal, o servidor é vagabundo, então precisamos quebrar a espinha dorsal do que foi a construção histórica do serviço público do Brasil e do que foi a montagem desse aparato de política pública amplo, complexo, dinâmico e efetivo, diga-se de passagem, né? Apesar, claro, dos problemas, né? Não estou aqui querendo dizer que não haja problemas localizados em determinados setores, em áreas de atuação específica, que requeram ajustes, inclusive, de racionalização de gastos.
né? Dizer isso não é dizer que as atuações ou o desenho institucional que estava em curso, né, sendo construído, sobretudo desde a Constituição de 88, não seja adequado ao país com a heterogeneidade, as desigualdades e os desafios do Brasil. Bom, o primeiro mantra liberal tem acusado, né, já desde longa data, mas usado esse argumento para justificar as mudanças, dizendo que o Estado brasileiro é anticapitalista. Né? É um discurso que provavelmente vários de nós já se deparou com ele. Né? O Estado brasileiro ele é contra os interesses do mercado. Né? Logo, ele precisa ser minimizado, até mesmo descapacitado, né? Para que o mercado possa, então, assumir o seu protagonismo no processo de desenvolvimento. Pois isso é, talvez, a principal falácia liberal, né? Já que, historicamente, não apenas no Brasil, mas em todos os países ocidentais que conhecemos, o Estado não só foi, historicamente, o ente principal de montagem do processo de acumulação capitalista, como, em vários casos, foi o próprio ente através do qual a dinâmica capitalista, ou o mercado em bases capitalistas, se construiu nesses países, né? Até exageradamente, diga-se de passagem, né? Então, o slide da figura, né? o cartoon do início da apresentação, dá mostra justamente disso, né? De que, na verdade, o Estado brasileiro, o neoliberalismo, na sua configuração atual, ele desenha um arranjo institucional que prevê o mínimo de participação do Estado na provisão e na cobertura e na proteção social e ambiental e em outras dimensões menos importantes, né, para o capital, e o máximo de Estado na configuração de um arranjo institucional propício exclusivamente à acumulação em bases precárias, né, em bases socialmente precárias, quero dizer, né, e em bases financeiramente rentáveis, ou especialmente rentáveis. Né? Bom, o Estado é anticapitalista? Bom, basta dizer que no período recente, né, esse gráfico eu acho que resume bem a história brasileira recente, porque é uma combinação, 5? Ah, tá bom. Resume bem a trajetória brasileira recente, né? Quer dizer, nos anos 2000 até 2014, basicamente, você teve uma combinação virtuosa entre crescimento da renda per capita, o que não se dá sem justamente uma intensificação do processo de acumulação, né, um crescimento em bases capitalistas, como se deu no Brasil, fortalecimento do mercado interno, articulação mais virtuosa entre Estado e mercado, né, participação dos bancos públicos, das empresas estatais, dos fundos públicos, nesse processo de alavancagem do crescimento. E, em simultâneo, um processo de redução da desigualdade medida pelo índice de Gini, que se aplica, como a gente sabe, ao mundo do trabalho. Então, ainda que haja, né, uma controvérsia recente sobre quanto a desigualdade caiu, se aumentou, etc., né, o fato é que, no âmbito do mundo do trabalho, da renda do trabalho, a desigualdade caiu. Né? A desigualdade caiu. E o que explica isso, no fundo, é essa combinação virtuosa de políticas públicas de fortalecimento do mercado de trabalho, por um lado, e de engrandecimento ou melhor articulação das políticas sociais, por outro. Né? Várias delas ligadas a transferências de renda, né? Como a Previdência, a assistência, a Previdência Rural, né? Que tinham no piso do salário mínimo, que cresceu em termos reais expressivamente nesse período, o seu pilar fundamental. Então, vejam, esse é um arranjo típico do capitalismo regulado, ou do capitalismo social-democrata, vamos dizer assim, que foi a experiência exitosa dos países desenvolvidos da Europa e mesmo dos Estados Unidos no pós-guerra, como mostrou o Jorge. Né? Isso que estava em curso no Brasil no período recente, não só inédito na história brasileira republicana, como sujeita a interferências muito rápidas, né? De modo que já de 2014, 2015, e sobretudo desde o golpe de 2016 para cá, essas duas curvas elas já mudaram de tendência. Né? A desigualdade voltou a crescer e o crescimento da renda per capita voltou a diminuir. Né, que é a pior combinação possível, na verdade, em termos do desenvolvimento. Bom, o Estado brasileiro é grande, o segundo mantra liberal. Ora, se a gente compara o Brasil
né, com países da OCDE, em termos da arrecadação tributária, nós estamos longe de estar fora da curva. Pelo contrário, nós estamos, em termos da OCDE, que é o que o atual governo pretende almejar, né, a ele se pretende se associar, nós estamos, na verdade, na rabeira inferior dos países da OCDE em termos de arrecadação tributária. Então, a questão não é que a arrecadação tributária seja alta ou baixa, no caso brasileiro, é que ela é mal distribuída, né? Ela tem uma regressividade imensa e ela isenta praticamente de participação nessa contribuição justamente os setores que mais ganham, né, no país, os setores rentistas e os setores produtivos de modo geral. E se a gente olha esse indicador pelo lado da participação do emprego público no total, né, das pessoas ocupadas no Brasil, nós vemos que o Brasil também está na rabeira inferior. Nós temos 12% de servidores públicos em relação ao total da população ocupada, o que está muito longe de ser um Estado inchado do ponto de vista do emprego. Não, aqui é 3 esferas. E tem os dados detalhados se você quiser depois aí. Bom, outra coisa, né, para comparar o tamanho do Estado em relação a outros indicadores, né? Vejam que nesse mesmo período de crescimento recente, né, com queda da desigualdade, o que cresceu não foi o emprego público, que é a linha azul. O que cresceu foi o emprego privado, o que desmantela, evidentemente, a falácia de que o Estado é anticapitalista ou que a dinâmica estatal é explosiva, né? Essa linha preta é a taxa de crescimento do emprego público nesse período, de 95 até 2016. E a vermelha é a taxa de crescimento do emprego privado, nesse mesmo período, né? Onde foi que cresceu o emprego público? Foi nos municípios, né, que é a linha laranja. Ou seja, a densidade do emprego público por 100 mil habitantes nos municípios cresceu mais do que nos estados e na União, que ficaram praticamente estáveis nesse período, não é? Desde 95. Cresceu no município por quê? Porque a Constituição justamente previu uma responsabilidade no campo da implementação das políticas sociais muito grande aos municípios. Só que isso se deu em bases precárias, no fundo, porque em 99, em 2000, né, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os municípios não podiam mais contratar pessoal, não é? O que precarizou, na verdade, o emprego municipal, apesar de ter sido ele o puxador do emprego público no Brasil. No caso da União, o emprego público está estável, basicamente, ele tem o mesmo nível que tinha no pós-Constituição, né, em 90, em termos da União. Aqui a despesa, a mesma coisa a despesa, né? O azul é o gasto com o pessoal no nível do Poder Executivo, que, dado o quantitativo de servidores, evidentemente é maior do que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, né? Mas, em termos de crescimento do PIB, o gasto com o pessoal total é basicamente o mesmo ao longo desse período, de 2004 a 2017, ou seja, menos de 3% do PIB. É tudo que se gasta com o pessoal empregado no Brasil, nesse caso, no nível da União, né, com todos os 3 poderes, etc. Está longe de ser uma trajetória explosiva, elevada e explosiva. Bom, indo além, não sei se vai dar tempo de cobrir os 7 pontos, mas o terceiro argumento liberal é o da ineficiência do Estado. Pois bem, uma tabela que o próprio Jorge Abraão usa muito, e eu copio sempre, é essa aqui, enfim, embora não dê para ver aqui os detalhes dos dados, é só para mostrar o seguinte: tanto do ponto de vista das áreas de infraestrutura econômica e social, né, ou seja, transportes, habitação, energia, telecomunicações, moradia, etc., os indicadores físicos do gasto público são expressivos. Ou seja, hoje, com o mesmo estoque de pessoal ocupado, o Estado brasileiro entrega, em termos de cobertura, de infraestrutura e da área social, muito mais bens e serviços, e renda, inclusive, do que entregava 30 anos atrás. Então,
se eu for um economista reducionista, né, ou economicista, eu diria o seguinte, que o Estado brasileiro hoje, em termos agregados, ele é muito mais eficiente, né, do que ele era 30 anos atrás. Porque com o mesmo estoque de pessoal, ele produz muito mais entregas em termos de bens e serviços para o conjunto da população. É claro que, junto com isso, tem tecnologia, tem inovação de gestão e uma série de outras coisas. Mas isso tudo só reforça o argumento de que o Estado está longe de ser alguma coisa desconectada da realidade empresarial no que diz respeito às melhores práticas e coisa que o valha. Tá certo? O Estado também incorpora... Bom, meu tempo acabou por mim mesmo aqui. Mas eu vou pedir para o Márcio aqui mais 1 minuto só para concluir aqui. Né? O regime próprio pula a questão da fada da confiança para terminar. Né? Fada da confiança, como vocês sabem, é o mantra que temos usado para nos referir ao fato de que, segundo o discurso liberal, tirar a Dilma faria o PIB dobrar, e, de fato, as expectativas cresceram. Né? As expectativas empresariais. Aprovar o teto do gasto faria o PIB dobrar, e, de fato, as expectativas, que é a barrinha azul, cresceram. Não é? Aprovar a reforma trabalhista e agora a reforma da Previdência farão o PIB decolar estrondosamente. As expectativas empresariais continuam crescendo. Barrinha azul. Em termos reais, o que a gente tem? Linha vermelha, índice da atividade econômica, estagnada. Linha preta, produção industrial, estagnada ou decrescente. Ou seja, o mantra liberal que argumenta uma relação positiva entre aprovação das reformas trabalhista, tributária, previdenciária, privatizações e o diabo a 4, não é? Uma relação positiva entre isso e a retomada automática do crescimento econômico se mostra completamente equivocada do ponto de vista da realidade, do ponto de vista da evolução dos indicadores reais da economia, que tem a ver com o crescimento industrial, com o crescimento, de modo geral, dos setores e com a recuperação da geração de emprego, que está batendo recordes, o desemprego, e com a geração de renda associada. Bom, basta dizer que, e isso tudo, no fundo, para concluir, tem a ver com esse mantra liberal de que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, ou de que a economia das finanças públicas ela tem que seguir a mesma lógica das finanças pessoais ou das finanças empresariais. Não é? Nada mais falso do que isso do ponto de vista macroeconômico, não é? Nada mais enganoso do ponto de vista histórico comparativo. Não é? Não há experiência internacional no mundo cujo desenvolvimento tenha sido fruto apenas da dinâmica de mercado, com o orçamento dos estados equilibrado ou superavitário. Não há experiência histórica nesse sentido. Basta ver que, no caso, qual é o gasto do governo per capita brasileiro, não é? $5.000, aproximadamente, cerca de 3 vezes menos do que gastam todos, em termos per capita, né? Do que os governos gastam dos países desenvolvidos. Então, se há uma coisa que é certa, esse modelo neoliberal que está sendo sugerido e implementado a toque de caixa via rolo compressor para cima do Estado brasileiro, para cima da sociedade brasileira, ele tem duas contradições intrínsecas. Né? Ele promete crescimento e vai entregar estagnação. Ele promete fim dos privilégios, não é esse o discurso? Ele promete equalização ou melhoria social e o que ele vai entregar é, na verdade, uma grande catástrofe humanitária se levada a cabo. Não é? Então, nós temos que realmente promover algum tipo de articulação coletiva, algum tipo de ação coletiva para tentar barrar esse processo que está em curso. Bom, é isso. Obrigado.